Fala galera, meu nome é Jonathan Maia Rios e sejam todos bem-vindos à primeira videoaula de Photoshop do canal The Body Tutoriais. Bem galera, primeiramente eu vou apresentar a vocês a interface do programa e depois vamos fazer um exercício juntos, que vai ser basicamente a texturização, né, a estampa desta capa de livro, essa capa de caderno. Eu peguei essa imagem na internet, eu não sei certo se é uma fotografia ou se é um render, mas parabéns para quem fez, se foi um render, ficou muito bem feito. Não tem o nome de quem fez, senão daria todos os créditos a ele. Mas, resumindo, eu vou apresentar para vocês a interface e depois nós vamos fazer a estampa daquela capa. Primeiramente, à esquerda nós vamos ter as ferramentas do programa, que eu vou apresentar algumas durante a prática do exercício. E em cima nós temos a interface de modificação do arquivo. Aqui nós temos o File, Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter, 3D, View, Window e Help. Esse Help nós não vamos utilizar para nada. Hoje nós vamos utilizar, por enquanto, acho que o File, talvez um pouco o Image. Vamos primeiramente em File, New, para criar um novo arquivo. Aqui a interface de configurações do nosso arquivo, do nosso documento. Nós vamos selecionar a opção Foto, Landscape 8x10. Clicar OK. Aqui nós já temos o nosso formato, né? Dentro desse formato nós vamos inserir uma imagem. Como se importa uma imagem para dentro do Photoshop? Há várias formas. A forma que eu costumo utilizar, que eu recomendo, é a seguinte. Você deixa o Windows Explorer aberto, pega uma imagem de sua preferência, arrasta para cima do ícone do Photoshop, arrasta para o centro da sua layer e solta. Ela automaticamente vai ser ajustada ao centro da sua imagem. Clica Enter e ela já está selecionada. Ao canto direito, nós podemos ver aqui duas layers. A layer inferior é o background, que é o fundo branco. Vocês podem ver que se eu tirar a visibilidade dele, vocês vão ver o fundo do Photoshop, o fundo padrão, que são esse quadriculado. Quando eu ligo, ela volta a ficar colorida. Ela está branca, eu poderia deixar de outra cor. Eu vou deixar ela vermelha, por exemplo. Para fazer isso, primeiramente eu vou clicar duas vezes, para ela deixar de ser um background e passar a ser uma layer. Agora eu vou vir na ferramenta do balde de tinta, clicar aqui embaixo na cor, eu vou selecionar, clicar duas vezes, vou selecionar a cor vermelha, clicar OK, clicar no fundo. Ficou vermelha. Sem eu tirar a imagem de cima. Por quê? Cada imagem é uma layer diferente. Se eu quiser deixar o livro sem opacidade, né, eu deixar ele invisível, eu vou clicar no olhinho e ele some. Clicando novamente ele volta. Se eu clicar no olhinho da layer de baixo, ela some. Clicando novamente ela volta. Também funciona na ordem. As layers elas funcionam como camadas. O que está em cima tem maior visibilidade do que está embaixo. Se eu, por exemplo, colocar a layer do livro por debaixo da layer vermelha, vocês não vão conseguir ver a layer do livro. Por quê? A layer vermelha está cobrindo completamente o que você está vendo. Agora eu vou colocar a layer vermelha por baixo e vocês podem ver novamente o livro. Mas por que quando o livro está por cima eu consigo ver a layer vermelha? Porque a layer do livro ela só vem até aqui. Ela é uma imagem que só tem até essas bordas. Se você aperta Ctrl T, que é para transformação, você consegue ver o tamanho da nossa layer. Ela vem até aqui. Você pode aumentar o tamanho dela e aí você cobriria todo o espaço. Ou diminuir e aí ela ficaria pequenininha. No nosso caso nós vamos usar ela desse tamanho por enquanto. Desse tamanho mesmo. Vou ensinar alguns comandos básicos. Para você aproximar a imagem, você segura o Alt e rola o scroll para frente para dar zoom. Para tirar o zoom, você rola o scroll para trás. Para mover a imagem, para mover a visualização, a sua câmera, sem modificar a posição das imagens, você segura o espaço, clica com o botão esquerdo e move. Vai aparecer essa mãozinha, é como se você pegasse todas as layers e movesse para os lados. Vou tirar um pouco o zoom. A primeira coisa que nós vamos fazer é separar o livro deste fundo branco e dessa margem preta.
Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar a ferramenta de seleção, perdão, essa aqui. Vamos em Magic Wand 2, que é a varinha mágica. Nós vamos clicar na layer preta. Ela vai selecionar todos os pixels pretos que estão próximos. Ela vai selecionar por associação, por semelhança. E vamos clicar em Delete. Antes disso, já tinha esquecido, desculpa. A imagem ela está como objeto inteligente. Nós não vamos poder editá-lo, por enquanto. Como nós fazemos para deixar de ser um objeto inteligente? Nós vamos clicar Ctrl D para tirar a seleção. Nós vamos pegar o balde de tinta. Essa é a forma que eu acho mais simples. Quando a imagem ela está em um objeto inteligente, vocês veem esse ícone aqui no canto da imagem. Para desfazer isso, nós vamos clicar o balde de tinta, clicar em cima, e aqui ele está avisando que para fazer isso nós vamos deixar, a imagem vai deixar de ser um objeto inteligente. Nós vamos clicar em OK, pronto, o ícone saiu. Agora sim nós podemos pegar nossa varinha mágica, clicar no canto preto e apertar Delete. Mais uma vez no canto branco. Mas agora, quando eu clicar no canto branco, ele vai selecionar uma parte dentro do livro, ou seja, eu não posso fazer isso. Então como que eu vou fazer? Clicar Ctrl D para desselecionar. Vou selecionar a Quick Select Tool. E com essa eu vou selecionando manualmente tudo que eu quero e tudo que eu não quero. Então eu não quero este lado de fora, Delete. Eu não quero esse lado de fora, Delete. Eu não quero esse lado de fora, Delete. Eu quero esse lado de fora. Tomar cuidado aqui. Vamos desselecionar segurando o Alt. Quando você solta o Alt, fica um sinalzinho de mais dentro da nossa ferramenta. Quando você segura o Alt, o sinal vira um sinalzinho de menos. Ou seja, ele vai subtrair onde você estiver clicando. Pronto. Delete. Clica aqui. Depois eu corrijo aqui. Desce aqui na moralzinha para ele não entrar dentro do livro. Delete. Desce mais um pouquinho. Clica aqui, Delete. Seleciona aqui, 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 Delete. Ctrl D. Vocês veem que há ainda algumas irregularidades. Nós vamos apagá-la com a borracha. Clicar na borracha. Dá zoom. E apaga. Cuidado para não apagar dentro do livro. Se por um acaso vocês sem querer, apaguei dentro do livro. O que você faz? Você vai segurar o botão Ctrl, o botão Alt e apertar o botão Z. Ele vai voltar um passo. Apagou? Apagou. Apagar aqui, limpar aqui as bordinhas. Isso aqui eu vou fazer um pouco depois. Agora eu vou apagar só essas irregularidades. Tirei todas as irregularidades, todas as irregularidades, todas as irregularidades. Todas as irregularidades. Pronto, já está um pouco melhor. Agora, como eu faço para acertar aqui em cima? Ele ficou torto. Eu vou pegar a ferramenta de laço poligonal. Vou clicar aqui. E olhem que ele vai formar uma linha. Eu vou colocar esta linha reta com a capa do livro. Clicar mais uma vez. E agora eu vou fechar a forma. Vocês veem que ela criou uma forma de seleção. É esse pontilhado piscando. Agora eu vou clicar Delete. Ctrl D. Pronto, saiu. Mas agora ficou irregular aqui. Mais uma vez. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. 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 E aqui. Delete. Ctrl D. Nós podemos fazer isso em volta de todo o livro até que ele fique completamente perfeito. Eu vou arrastá-lo um pouco para cá. Bem, eu não vou ficar me sujeitando a pegar todos os detalhes, senão a videoaula vai ficar muito longa e vai ficar horrível para vocês assistirem. Eu vou dar uma resumida. Opa! Ctrl D para desselecionar. E aqui para finalizar, só para não ficar feio. Lembrem-se, no Photoshop, quanto mais tempo vocês tiverem, quanto mais paciência vocês tiverem, melhor o resultado. Aqui no caso eu não posso me prender a detalhes, senão não vai dar tempo para mim estar passando a videoaula inteira. Pronto, o livro está lapidado, podemos ver, podemos mover a imagem sem alterar o canto sem alterar a layer do fundo. E agora nós vamos começar a estampa. Primeiramente eu vou mudar a cor deste fundo para que ele não atrapalhe na visualização do meu projeto. Eu vou colocar um cinza escuro. Balde de tinta, cliquei. Pronto.
Esse cinza escuro não vai interferir na minha visualização do projeto. Agora eu vou inserir a textura que eu vou utilizar para a capa do livro, que vai ser essa daqui. Eu peguei essa imagem da internet, tudo bem, não é uma ilustração minha. Eu vou utilizá-la só como referência, não sei quem foi que criou essa ilustração, ficou muito bem feita, gostei bastante dessa textura. Os créditos vão para o criador, eu não sei quem é, tá bom? Me desculpem por isso, mas tudo bem. Eu vou posicioná-la de um jeito como se fosse uma capa de caderno mesmo. Sabe quando você é pequeno que você pega aqueles papéis texturizados para poder encadernar os seus cadernos na escola? Então, eu vou fazer basicamente aquilo. Vou colocar por baixo e eu vou embrulhar essa capa. Como eu vou fazer isso? Posso colocar por baixo ou por cima, tanto faz. Mas para poder ver, né, eu vou deixar a posição certinha. Eu quero que fique isto daqui para dentro. Para poder facilitar a visualização da posição, nós clicamos no livro, ou não. Aqui estiver por cima. Por exemplo, eu vou deixar o livro por cima. Clicar em opacidade, descer a opacidade para deixar o livro um pouco transparente, para que eu possa ver o que vai estar dentro do livro. No caso, vai ficar esta área. Mas se eu quiser fazer o contrário, eu quero deixar o wallpaper por cima. Eu posso deixar o wallpaper aqui, abaixar a opacidade dele, e aí eu vejo onde o livro vai estar. Bem, eu quero que ele fique mais ou menos aqui. Assim tá bom, tá bonito assim. Eu vou deixar ele alinhado acima. Vou descer um pouquinho e vou alinhar ele perfeitamente na borda para facilitar o meu corte depois. Tá torto para o lado, agora está certo. Pronto. Minha primeira ação vai ser voltar o tamanho dele, jogar o wallpaper por baixo, selecionar a capa do livro. Com a ferramenta de seleção, a varinha de seleção, eu vou selecionar toda essa capa desse livro. E agora eu vou subtrair aqui o centro do livro, né, a dobra. E agora, com essa seleção ativa, eu vou selecionar a textura, clicar Ctrl J. O atalho Ctrl J, ele faz o seguinte: ele pega tudo que está dentro da seleção e duplica a layer. Se eu apertar Ctrl J sem seleção, ele vai duplicar a layer inteira. Ou seja, eu vou criar 2 livros, 2 texturas, 2 fundos, independente do que eu clicar. Quando você está com alguma coisa selecionada, você vai duplicar somente o que está dentro. Ou seja, eu dupliquei a layer de wallpaper, mas somente com o que estava na seleção que eu criei na capa do livro. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Ó, criei a seleção no formato da capa do livro. Agora fui para o wallpaper e dupliquei o wallpaper dentro da seleção da capa do livro. Ele está no formato da capa do livro. Como eu sei que ele está nesse formato, eu não consigo ver ele. Ele está aqui, está um em cima do outro. Quando você seleciona, pega ele e leva para o lado, você vê que ele está duplicado. Ctrl Z para voltar à posição inicial, ligar o layer. E agora eu vou subir isto para cima da capa do livro. Colocar por cima da layer e pronto. Já está por cima. Tá, mas e agora? O que eu vou fazer? O próximo passo vai ser o outro lado da capa. Então nós vamos tirar a visibilidade desse, subir a layer, né? Ele está desse jeito. Quero jogar para o outro lado. Eu quero tentar espelhar para ficar os dois lados simétricos. Eu vou afastar um pouco, dar Ctrl T. E eu vou... Acho que assim dá para fazer. Mas aí eu vou perder qualidade, deixa quieto. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em Flip Horizontal. Ele vai girar a imagem, como se ela estivesse espelhada. Vamos checar se ela ficou correta, levando para o lado, segurando o Shift para ela não sair do eixo, ela vai andar em linha reta. Era o Shift ou era o Alt? Acho que nenhum dos dois, eu tô falando merda. Eu jurava que tinha um botão, você clicava para o negócio andar em linha reta, mas tudo bem. Dar um pouco mais de zoom aqui para alinhar perfeitamente. Eu gosto das coisas perfeitamente alinhadas. Apesar de não parecer, né?
Vou dar Enter. Opa, Enter. Vou clicar, ligar outra camada e podemos ver que eles estão espelhados. E era exatamente o resultado que eu queria. Agora eu vou descer a layer, selecionar o livro, pegar a ferramenta de seleção, selecionar a capa, selecionar a textura, dar Ctrl J, subir por cima da capa do livro, excluir a textura embaixo. Pronto. Já tenho as duas capas postas. Mas elas ainda não estão fixas. Se eu, por exemplo, pegá-la e movê-la, ela ainda está solta. Eu quero que ela faça parte do livro já. Como eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a primeira layer, a segunda layer segurando o Shift e a terceira layer. Ou eu posso segurar a primeira e segurar a última segurando o Shift, que ele já seleciona tudo. Clicar com o botão direito e Merge Layers. Pronto, agora isso aqui é uma imagem só. O livro já está como encadernação. Ah, mas o meio ainda está sem nada. Agora vamos colocar um meio nele. Como vamos fazer isso? Nós vamos pegar a ferramenta de seleção, mais uma vez. Vou selecionar todo o centro, acho que já selecionou. Pegou um pouco a mais, eu vou reduzir aqui. Pronto, está selecionado, está bonitinho. E aqui no centro eu vou pintar de preto. Eu não quero que fique branco, eu não quero colocar numa imagem. Eu vou simplesmente tacar uma tinta preta aqui. Pegar o balde de tinta e clicar aqui dentro da seleção. Pronto. Ctrl D para desselecionar. Pronto, os pixels já estão pretos. Ah, mas ficou uma bordinha ali que não ficou agradável. Uma coisa que vocês podem estar fazendo é o seguinte. Dá Ctrl Z para desfazer. Ctrl Z mesmo. Ctrl Alt Z, perdão. Z, Ctrl Alt Z. Pronto. Quando eu estava nesse estado, vocês vão dar Ctrl J, ele vai duplicar este centro. Agora nós vamos pintar este centro. E o de baixo ainda vai estar na posição. Agora nós vamos reposicioná-lo, dando Ctrl T, e levá-lo um pouquinho para o lado. Aqui tá bom. Ficar um pouquinho maior, selecionando um pouco mais, tá bonito. Clicar no de baixo, Layer, Merge Layers. Pronto, uma imagem só novamente. E agora eu vou ensinar vocês a trabalhar com a... Primeiro eu vou escurecer um pouco isso daqui. Não, primeiro eu vou colocar a type. Vamos lá. Vou ensinar vocês agora a ferramenta de texto. Clicando neste Tzinho, você vai ligar a ferramenta de texto. Com ela você pode digitar, escrever e babalhocar o que você quiser. Eu vou segurar, vou clicar e arrastar para criar um campo de texto. E eu vou escrever dentro deste campo. Muita gente costuma digitar sem criar esse campo. Mas depois para resselecionar, para editar o texto, ele fica um pouco mais complicado. Eu vou escrever aqui o nome do meu livro, que vai ser... Coisas de doido de bode. Pronto, esse é o nome do livro. Coisas de doido de bode. Eu vou segurar aqui na ferramenta e selecionar. Isso funciona em qualquer programa, né? Então, vocês já sabem fazer. E agora eu vou clicar Ctrl T. Aqui é a layer de edição de type. Aqui eu posso aumentar ou diminuir a tipografia, o tamanho dela. Eu posso aumentar o tamanho entre as linhas, que é algo que eu quero fazer no instante. Eu vou aumentar assim. Coisas de doido. Ficou faltando o debode. O debode ele meio que sumiu aqui. Pronto, surgiu o debode de novo. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Acho que ficou muito grande. Vou clicar e descer o scroll. Eu vou descer para 65. Alguém tá ouvindo funk perto da minha casa e eu não estou gostando deste caralho. Porra, não sou obrigado. Eu não coloco meus screamo doido perto de ninguém pra não incomodar. Os malucos vêm ouvir esse funk na porta do meu... Filha da puta. Tá bom, coisas de doido de bode. E eu quero que isso se replique aqui no cantinho mais menorzinho. Depois eu faço isso. Eu vou terminar aqui na frente primeiro, foda-se. Coisas de doido de bode. A visualização está ruim.
ele está preto, o fundo está um pouco escuro, está ruim de enxergar. O que eu posso fazer? Primeira coisa, isso aqui é uma layer de texto, ou seja, ela não pode ser alterada de certas formas. Eu vou fazer com que ela deixe de ser uma layer de texto. Eu vou pegar o balde de tinta, clicar em cima. Ele vai falar que vai rasterizar a imagem. Eu clico em OK. E aí ele passa a ser uma imagem normal. Agora eu não posso mais editar este texto. Se eu clicasse com o type em cima, ele ia criar uma nova layer com um novo texto. Porque ele ia considerar isso aqui uma fotografia. Agora eu vou clicar 2 vezes no nome. Aqui em cima dessa fotografiazinha aqui. Cliquei 2 vezes. E aí ele vai abrir a Layer Style. Aqui você pode colocar uma sombra, um efeito, um preenchimento, um glow. Eu quero uma sombra. Clicar em sombra. Vou... Drop Shadow. Vou clicar em Multiply e colocar normal. Vocês já viram que ela deu uma clareadinha. Eu vou aumentar a opacidade disso. Vou colocar a cor branca para dar o destaque. Vou vir em Distance. Vou diminuir a distância para deixar ele bem próximo. Ó, já está melhorando a visualização. Agora eu vou aumentar o Split para deixar um pouco mais denso. E vou diminuir o Size para deixar somente em volta. Quanto mais Split, mais sólido o negócio ele vai ficar. Mais grosso, entende? Ó, mais denso, mais duro. Eu vou deixar mais ou menos neste formato aqui. Eu vou... Acho que assim tá bom. A distância eu vou deixar em 1 para que ele fique bem alinhado. Eu vou deixar em 3 que ele fica um pouquinho meio que na diagonal, assim, com um negócio meio Sudocrime, sabe? Meio desalinhado. O Split eu vou descer um pouco, não quero que ele fique em 100%, eu vou deixar ele mais ou menos 50%, mais ou menos. E o Size eu vou deixar em... Deixa eu ver... Eu vou deixar em 10. Tá bonito, assim, dá pra ler bonitinho, tá bacana, tá da hora. Disse um pouco a distância, não gostei não, acho que centralizado vai ficar melhor, perfeito. Ok, pronto, coisas de doido de bode. Ctrl Z. O Ctrl Z, já avisando vocês, quando você segura o Ctrl Alt Z, você vai retrocedendo todos os passos. Se você clica somente Ctrl Z, ele volta um passo. Se você der Ctrl Z 2 vezes, ele vai e volta para você ver e desver. Isso é muito útil em algumas situações. Bem, agora nossa capa já está feita, né? Vamos para a contracapa. Na contracapa eu quero criar também uma ferramenta uma tipografia. Eu vou clicar na ferramenta de texto. Vou esperar ela inicializar, né? A nossa Type 2. O meu computador ele é um bagulho assim, a manivela, né? Então é difícil fazer as edição. É difícil, é triste. Filha da puta ainda quer trabalhar com 3D. É triste, cara. É um negócio que machuca. Mas tudo bem, né? Foi. Agora eu vou vir aqui na parte inferior da minha contracapa e vou criar o campo de texto. Provavelmente o texto não vai acabar aqui dentro porque é uma layer muito pequena para cabe tipo uma letra. Como eu faço para diminuir? Eu posso utilizar aqui em cima, que eu acho mais simples, né? No caso eu vou utilizar... Não, eu vou usar o Ctrl T mesmo, é melhor. Clicar Ctrl T, mais uma vez. Eu vou selecionar isso daqui, vou apagar. E eu vou diminuir o tamanho da minha letra. Ele está em 40, eu quero deixá-lo em 11, pequenininho. Não, maior, eu vou deixar em 14. Melhor. Aqui você pode alterar a tipografia. Eu tenho tipografia pra caramba porque eu baixo. Que é tudo tipografia baixada. Então é tipo muita coisa mesmo. Normalmente quando você baixa o Photoshop, ele vem com essa tipografia aqui, padrão. Então eu vou usar ela para ficar parecido com o de vocês. A capa eu fiz com a Star Jedi, que é uma tipografia que eu gosto, né? Tipografia de Star Wars. E aqui na frente eu vou usar a Myriad Pro. Eu vou escrever... Qual é o nome do canal, vai? The Bode Tutoriais.
escrevi certo? Espero que tenha escrito certo. Isso. Lembra que ele tava com um espaçamento gigante, né? Agora vamos diminuir o espaçamento, vamos deixar em 12. Vamos aumentar um pouquinho, ficou muito perto. Tá ótimo. Vou clicar aqui, eu vou dar um espaço para o tutorial ficar embaixo. Mais bonito, mais elegante, eu gostei mais. Eu não gostei dessa tipografia não, cara. Eu não gosto do Miria Pro, eu vou colocar Impact. Impact é uma fonte quase que padrão, né? Tem bastante lugar, bastante gente usa. Que eu vou aumentar o tamanho dela. Vou deixá-la desse tamanho aqui. Aproximar um pouco a imagem. Debate, tutoriais. Ainda não gostei. Eu vou deixar Star Jedi, vai. Foda-se. É meu padrão, vai ficar meu padrão e foda-se. Opa, eu estou fazendo merda. Eu já estou fazendo merda. Ih, cacete, eu escolhi o que eu tinha escrito. Escrevi de novo. Star. Não! Ah! Tá bugando as porra toda aqui. Tá bem? Tá bem. Vamos lá. Debode tutoriais. Vou diminuir um pouco a tipografia. Essa tipografia é grande, né? Então acaba ficando Oxi. Ah, tá. Melhor, obrigado. Descer esse bagulho aqui. O debode eu vou deixar alinhado. Debode tutoriais, tá certo. E eu vou aumentar um pouquinho ela, deixar com 15, 16. 16 tá bonito. Aqui no fundo eu vou deixar em branco. Eu quero branco para melhorar a visualização, para não ter que fazer aquele trabalho chato de novo. Para alterar a cor do que você está escrevendo, você pode alterar por aqui ou por aqui. Eu vou alterar por aqui, vou clicar em branco, eu quero que isso aqui fique branco. Tá branco agora. Ah, mas não ficou tão bonito. Foda-se. Clicar aqui, tirar o zoom. Oh meu Deus do céu, tira o zoom. Esse Shotofop tá de zoeira, comentário. Pronto, eu já coloquei o fundo do livro, já coloquei a capa à frente do livro, agora falta fazer a divisória. Para a divisória eu vou colocar o logo do meu canal. Aqui temos ele em preto, em PNG. As imagens em PNG são imagens sem fundo. Lembrem-se sempre disso. Vejam, ela está somente o contorno. Somente o contorno não, somente as letras, não há um fundo. Eu vou diminuí-la, né, em perspectiva para ela não perder as propriedades dela. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Se eu for colocar ela aqui no meio, eu não vou ter visualização do nome, porque ele está escrito em preto. Eu teria que ter uma borda branca, mas como a borda branca eu acho que não ficaria agradável. Então, trouxe ela mais para fazer a demonstração para vocês, né? Deixa eu colocar aqui no canto, melhor do que isso aqui. Eu vou excluir isso aqui. Deixar o meu logo, eu acho mais bonitinho, eu gosto do meu logo. Tive um trabalho do cacete fazendo essa porra, é bom que eu goste mesmo. Deixar aqui, tá bonito. The body. Pronto, ficou com uma visualização meio merda, mas eu vou colocar uma sombra branca pra poder... E cacete. Fecha. Eu vou vir aqui, vou clicar, deixa esse objeto inteligente. Clica 2 vezes. Drop Shadow. Multiply, normal, opacidade sobe, size diminui, distância diminui. A cor eu quero branca, dá um ok. Está ganhando formato aqui. Diminui ainda mais a distância, está muito distante, diminui o tamanho, também deixa assim 10. 10 tá bonito. Por que tem uma linha aqui no canto? Não sei por que tem uma linha aqui no canto. Assim tá bonito. Aumenta o split. Ficou com uma linha no canto, ficou com uma borda, que inferno. Meu tiro, tudo bem, não tem problema não. Size, não, calma, muito size. Muito size, desce por 10, em 10 size. Desce o split, tá muito split. Assim ficou bonitinho, né? Parece uma aura angelical.
pegar a borracha e apagar essa borda aqui, que não deveria estar aqui, né? Mas como o mundo gosta de me trollar, ele colocou de zoeira. Pronto, agora tá debode tutoriais, coisas de doido, debode. E agora eu vou fazer aqui o centro. Eu poderia colocar dessa forma, ficaria interessante, na verdade, né? Daria um Ctrl J. Opa, peguei a layer errada. Pega esse daqui, leva pra cá, dou um Ctrl T. Diminui ele monstruosamente, aproxima. Ô cacete, tá difícil adicionar layer certo, filho da puta. Pronto, poderia colocar aqui, mas eu acho que até posso, não ficou legal não. Então eu vou colocar outra imagem, que é essa daqui. O logo em preto, o logo invertido. Agora esse daqui não é um JPEG, ou seja, ele tem um fundo. Eu vou reduzi-lo, eu já deixei ele pronto para AK. Aproximo-o, Ctrl T. Diminuo-o. E vou selecioná-lo e inseri-lo aqui. Mais pra cima vai ficar profissional os bagulho doido aqui. Ô cacete. Ah, era o shift com a linha, cacete, de linha reta. Eu sabia que era o shift. Pegar a borracha, apagar essa borda aqui do inferno. Ah, ó, um comando que é interessante para vocês. Segura o Alt, segura o botão direito do mouse, arrasta para a esquerda para diminuir, arrasta para a direita para aumentar, arrasta para baixo para deixar ele mais duro e para cima para deixar ele mais transparente. Então eu quero ele menorzinho, assim. Tá bonito. Agora eu vou fazer tudo isso aqui e virar uma porra só. Marge layers, virou um bagulho só. Eba, tá bonito. Agora eu quero colocar um nome aqui, coisas de doido, na horizontal, na vertical. Quero pôr na vertical. Como eu vou fazer isso? Eu acho que for mais fácil assim. Ctrl T. Segura o Shift no canto para ele ir de 15 em 15 graus, pôr ele deitado. Aproximo aqui, agora eu vou criar uma nova layer, pegar o type. Ih, filho de uma puta. Criei. Aí eu vou criar o espaço onde eu vou digitar. Eu vou digitar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho, você segura aqui na borda. Eu não estou conseguindo segurar aqui na borda. Eu peguei na borda. Opa, peguei. Expandir um pouco mais o espaço. E eu vou escrever coisas de... Opa. Doido. Que é o nome do nosso livro. Nosso livro lindo. Nosso livro lindo e cheiroso. Esse livro delicioso. Pronto. Porém, se eu virar a capa do livro agora, ele vai se desfazer. Ou seja, eu tenho que pegar a ferramenta de balde distinta, clicar em cima, clicar OK, selecionar as duas, clicar no botão direito da Marge Layer, eu consigo dar Ctrl T e virá-lo sem o menor problema. Dá Enter. E está finalizado. Se você quiser fazer uma edição de cor, eu falo, eu quero deixar ele um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Você vira em Image, selecionado a camada, Image, Adjustments. Aqui você pode alterar a cor, Brightening Contrast, o Levels e o Curves. Eu vou vir em Brightening Contrast. Aqui eu posso deixar ele mais claro ou mais escuro, mais trevoso. Eu vou deixar ele um pouquinho mais claro assim, né? Pra ficar esse negócio mais capricho, mais sei lá. 45 tá bonito. Vou vir a imagem mais uma vez, Adjustment Contrast. Agora eu vou diminuir o contraste, deixar ele mais cinzento. Se eu deixar muito contraste já vai ficar... Ah, se bem que eu gostei, mas ficou muito forte. Ficou muito forte. Acho que as crianças com crise de epilética vai tudo ficar convulsionando vendo a capa do livro, não vai ser agradável. Apesar da cor ter ficado bonita pra caramba, eu gostei dessa cor. Olha que bonito que ficou esse negócio. Puta que pariu.
Eu vou dar imagem, eu vou tirar o contraste um pouquinho. Ficou muito forte, ficou muito pesado. Vai ficar matando um pouco por aí. Pera aí, deixa eu dar Ctrl Z melhor. Ctrl Z. Opa, Image Adjustments, Live Contours. Vou diminuir o contraste, deixar ele um pouquinho mais clarinho. Ah não. Sei lá, vou deixar normal, vai, foda-se. Então, se quiser deixar ele com uma outra cor, eu quero deixar ele um pouco mais azulado. Você vai vir em Curves, melhor. Deve usar também, mas eu vou fazer pelo Curves. Você vai selecionar a cor que você quer aumentar e vai arrastar para a esquerda quando você quer colocar mais, ou para baixo quando você quer colocar menos. Ui, pera aí, tô fazendo merda. Nesse caso eu quero deixar o ciano do jeito que tá. O magenta eu quero aumentar um pouquinho. O yellow eu vou tirar um pouquinho, não gosto de amarelo. Tá modificando caralho. Ah tá, eu vi agora eu vi, tá modificando assim. E o black eu vou deixar lá no alto. Ficou a mesma coisa do contraste, mas tudo bem. Ficou melhorzinho, eu acho, pelo menos. E é isso, galera. A capa do nosso livro está feita. Ah, mas eu não gostei, não ficou bonita. Cara, a intenção não é ficar bonita. A intenção é eu ensinar como faz os bagulho. Eu ensinei os bagulhos, vocês aprenderam. Vamos lá. Criar novo documento, inserir imagem, ou em Windows cretino. Aprenderam a inserir imagem, aprenderam a criar novo arquivo, aprenderam a usar type, aprenderam a usar ferramenta de seleção e duplicar imagem, aprenderam recorte, aprenderam a apagar, aprenderam a utilizar as styles de layers, né, para fazer as modificações na layer diretamente, e aprenderam configurações de cor e configuração de luz. E a ferramenta type, eu falei, aprenderam a inserir PNG e os caralho doido tudo. E este é o nosso livro, nosso Coisas de Doido. Este foi a primeira videoaula, o primeiro tutorial do canal The Bode Tutoriais. Eu deixo um abraço a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, vou ter prazer em responder. E é isso, galera. Um abraço a todos vocês. Não deixem de se inscrever no canal. Deixar um link. De curtir. Vai ser de muita importância para o canal. Vocês não fazem ideia de como é importante um simples clique que vocês dão no curtir e se inscrever. Vai fazer muita diferença para mim. Eu vou agradecer muito a vocês. Logo mais estará vindo novos tutoriais, novas gameplays. Aqui na tela vocês podem ver o link para o meu canal de gameplays. E é isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, comente, por favor. Vou ter prazer em responder. Um abraço a todos vocês. E falou!